Olá, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Deuteronômio 5, do 6 ao 9, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? E eu quero compartilhar hoje com vocês que nós devemos abandonar a idolatria. E a idolatria é a adoração a ídolos, imagens, né? A gente vê imagens de santos, anjinhos, como Deus falou aqui que não era pra gente ter imagens de nada que há no céu, ou na terra ou embaixo da terra. Então a gente sabe que a idolatria é a adoração, o prestar culto às imagens, aos ídolos ou a qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus no coração do homem. E a gente vai falar nisso nesses dias. E eu quero falar para você, quando a gente começa a caminhar com Jesus, uma das primeiras coisas que a gente aprende é abandonar a idolatria. A gente aprende esse versículo aqui, a gente aprende na palavra que nós só devemos adorar a Deus, que nós só devemos prestar culto, adoração ao Senhor. E Ele não tem imagens, não existem ídolos, não existem imagens, não existe uma maneira de a gente definir como é Deus, fazer uma imagem dele para ficar na nossa casa, para ficar na igreja, para que a gente só creia se a gente olhar. Não, Deus não quer isso. Por isso, a Bíblia nos diz que Deus é espírito e nós precisamos adorá-lo em espírito, em verdade. E Deus nem quer que nós tenhamos uma imagem para olhar para ela, para adorá-lo. Então, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amá-lo e adorá-lo e prestar o nosso culto, a nossa reverência somente a Ele. E muitas pessoas têm dificuldades, né? A gente vê na caminhada cristã que quando a gente fala de idolatria, muitas pessoas têm dificuldades de abandonar os seus ídolos, as suas imagens. Por quê? Porque muitas vezes essas imagens foram dadas por um familiar que já partiu, por um ente querido, foi um presente de um amigo, foi um presente de uma pessoa especial. E aí você vai, conhece Jesus, começa a andar com Cristo e aí você tem aquela dificuldade. Eu não posso me desfazer desse santinho aqui, eu não posso me desfazer dessa imagem aqui. E muitas vezes a gente vê a situação de que os pais que cresceram, que viveram lá na religião tradicional, eles tinham esses ídolos em casa e eles eram coisas muito importantes. E aí a pessoa no leito de morte, muitas vezes ela fala assim para os filhos: olha, eu quero que você fique com a santinha, eu quero que você guarde, eu quero que você nunca, me prometa que você nunca vai abandonar a nossa fé. Mas a pessoa não conhecia Jesus, ela não sabia que isso era algo que não agradava a Deus. Mas você que está aqui, você aprendendo a palavra, você precisa entender que você precisa abandonar os ídolos e que você não vai desagradar aquele ente que já partiu por você mudar, por você entregar esses ídolos, se desfazer deles e por você se converter. Por quê? Porque a pessoa não vai ver. Ela já cumpriu a sua vida aqui, já cumpriu o seu propósito aqui, e ela não vai mais ver o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E se Deus está dizendo: não adorarás, não darás culto, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem, eu preciso entender que eu preciso quebrar essa maldição, esse ciclo na minha vida para que as minhas gerações daqui para frente sejam abençoadas. Amém? É o que fala ali no versículo 10.
Deus diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eu preciso amar a Deus, obedecer, guardar os seus mandamentos para que a minha vida e a minha família futura e as gerações que virão de mim sejam abençoadas. Então muitas pessoas têm a dificuldade de abandonar os seus ídolos por promessas feitas, né? Por terem recebido até mesmo um milagre na idolatria. Quantas pessoas já oraram diante de uma imagem e receberam um milagre? Sim, recebe. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela agrada a Deus. Então a pessoa está pedindo a Deus. Ela acredita que vai receber, mas ela está diante de um ídolo. Deus, ele é tão misericordioso que ele faz acontecer algo, um milagre na vida daquela pessoa, mas ela precisa ser liberta para entender que não foi a imagem, porque Deus abomina a imagem, é o próprio Deus que nos abençoa, e muitos estão iludidos que foi a imagem e não saem desse ciclo de maldição. E é isso que eu quero dizer para você. Nós precisamos abandonar os ídolos e colocar Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar da nossa vida. Então o Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. É tempo de nós abandonarmos os ídolos. E aí eu quero mostrar para você na Bíblia o resultado da idolatria na vida de uma família, na vida de uma mulher. Uma mulher que foi tola, que ficou presa à idolatria e recebeu uma maldição na sua vida que ela nem imaginava. Por quê? Porque a gente pensa, mas é só uma imagem. Mas é o santinho, é o anjinho que a gente ganhou. Mas a gente não imagina que no mundo espiritual está agindo o nosso inimigo, o diabo, por trás dessas coisas e trazendo maldição. E aí eu quero mostrar para você a história de uma mulher na Bíblia e que se chama Raquel. A gente conhece a história, né? Jacó, ele sai da sua casa, da sua parentela, porque ele engana seu pai Isaac e o seu irmão Esaú. Ele recebe a bênção da primogenitura do seu pai e ele precisa fugir porque o irmão quer matá-lo, né? E aí Jacó vai parar na casa de Labão, o irmão da sua mãe, e ele vai lá, fica lá, trabalha, enriquece, casa, tem as suas 2 mulheres, Lia e Raquel. Ele tem também as servas delas, ele tem todas as riquezas, os rebanhos que ele conquista, e chega um momento na vida dele que ele cansou de ser enganado pelo seu sogro Labão e ele resolve ir embora. E acontece algo nessa situação. Lá em Gênesis 31, versículo 19, diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então a Bíblia está contando que no momento que Raquel vai sair da sua casa, do seu pai, junto com seu marido, com a sua família, para um novo recomeço da sua história, ela volta para a casa do pai e furta os ídolos. Na verdade, naquela época, as pessoas, né, que acreditavam nos ídolos, que tinham imagens de escultura nas suas casas, eles tinham os ídolos do lar. Eles construíam imagens pequenas e ali eles tinham cada ídolo para uma certa situação. O ídolo para a fertilidade, o ídolo para a colheita, o ídolo para a saúde. E o seu pai Labão era idólatra e ele tinha os ídolos do lar dele, mas Raquel furta os ídolos. E aí acontece algo. Você vai continuar lendo, lá no versículo 30 acontece que Labão, ele vem ao encontro de Jacó e ele viu que foi roubado e ele vai ao encontro de Jacó, e lá no versículo 30 ele diz assim: e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste meus deuses? E aí respondeu Jacó, né? Por que ele fugiu? Porque eu tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Ele tinha medo, né, de dizer para o sogro que ia embora e o sogro impedi-las, as suas filhas, né, de ir embora com o marido. E aí Jacó fala algo. Sem saber que a esposa Raquel tinha roubado os ídolos, ele diz assim para o seu sogro: não viva aquele com quem achares os teus deuses.
Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. E aqui a idolatria trouxe uma consequência maligna sobre Raquel. O marido não sabia que ela roubou os deuses do pai. Ela era ladra. E ele amaldiçoou aquele que roubou Labão. E ele fala, não viva, ou seja, morra aquele que te roubou. E aí Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das servas, porém não achou os ídolos. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou a Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então eles tinham costume, quando a mulher estava nos dias, naqueles dias das regras, os dias que a mulher menstruava, o povo lá de Israel, eles já tinham esse costume de não tocar nas mulheres, porque elas se tornavam impuras e onde elas estiverem sentadas, deitadas, aquilo era impuro. Então ela disse para o pai, não se preocupe, mas eu não posso me levantar porque estou naqueles dias. E ela guardou os ídolos em cima do camelo e sentou sobre eles. Então aqui ela engana, mente, rouba seu pai, engana o seu marido, porque ele não sabia que ela tinha roubado aqueles ídolos. Então a Bíblia diz que a idolatria, ela é pecado e ela é maldição e ela desagrada a Deus, atraindo as maldições. E aqui Raquel, ela dá esse exemplo para nós das consequências da idolatria. Então, o que acontece? Alguns historiadores dizem que Raquel roubou os ídolos do lar por um motivo, porque ela estava indo embora com seu marido, Jacó, e ela não sabia para onde eles iam, ela não sabia se eles voltando para casa, se Esaú não ia matar Jacó, se ela não ia ficar sem marido, se ela não ia ficar sem uma herança, um lugar para morar. Então ela levando os ídolos do lar do seu pai, com eles ela asseguraria uma herança futura. Olha, esses ídolos aqui eram do meu pai, eu tenho direito a uma herança. Então ela pensou nisso. Alguns historiadores nos dizem, que ela teria esse pensamento, poderia ter sido isso. Mas hoje Deus nos chama a abandonar os ídolos. E aí o desfecho da vida de Raquel está lá em Gênesis 35:16, que diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Raquel já tinha dado à luz a José, e agora ela dá à luz a outro filho, a Jacó. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então a gente vê, a idolatria custou a vida de Raquel. No momento que ela rouba os ídolos do lar do seu pai, ela é amaldiçoada pelo marido sem ele saber que estava falando para ela. Mas ele liberou uma palavra, que morra quem roubou os seus ídolos. E Raquel, ao dar à luz ao seu segundo filho, ela morre. Então nós precisamos entender que nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Talvez você está ouvindo essa palavra e vai dizer assim, eu não tenho mais ídolos, eu estou livre. Mas talvez você está numa caminhada com Jesus e ainda tem ídolos na sua casa. É comum, às vezes, a gente entrar na casa de pessoas cristãs onde tem imagens ainda. E eu vou dizer para você, a casa onde tem imagens geralmente é uma casa que há doenças, que há depressão, que tem problemas sérios de saúde. Então você precisa entender, nós precisamos abandonar os ídolos. Não importa se foi o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, nós precisamos
consertar isso com Deus. Entrega para o pastor, entrega para aquele irmão que pode orar por você e levar o ídolo e destiná-lo, né, ao pastor para que ele venha fazer o que deve ser feito, né, com essas imagens, para que você não venha colher maldições. Às vezes é difícil e não dá para você entregar o ídolo se ele não tiver saído primeiro do seu coração. Muitas pessoas entregam suas imagens ao pastor e depois elas se arrependem e até mesmo deixam de caminhar com Jesus. Então isso precisa ser muito bem resolvido dentro do nosso coração. Abandonar a idolatria primeiramente dentro do nosso coração. E aí nós vamos, com um ato de fé colocado em prática, entregar. Se nós temos imagens, nós temos anjinhos, nós temos imagens de santos, tem pessoas até que têm imagens de símbolos lá do candomblé, mandalas, pedras energizadas, isso tudo é idolatria. Então nós precisamos entregar os nossos ídolos sem medo, porque senão haverá consequências se eles estiverem conosco, assim como houve para Raquel. Então que nós possamos aprender nesse dia a abandonar a idolatria. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra venha falar ao teu coração e que o Senhor te ajude a olhar dentro da sua casa o que tem na sua casa que não pode mais ficar lá dentro. E Ele vai te mostrar, em nome de Jesus.